apagou aqui, aqui em cima o holofote, por favor. O Salmo é o Salmo 133. Eu não sei se você notou, mas eu fui até o versículo 2 e não finalizei o verso 3. Eu quero retomar com os irmãos. Se alguém puder acender o holofote aqui em cima, eu agradeço. Mais uma vez com você. E o Salmo é uma das mais lindas declarações do amor de Deus manifesto quando o povo de Deus está junto. O alvo do Senhor é que haja unidade do corpo de Cristo. E eu quero convidar você a ler essa palavra e já declarar sobre a sua vida que essa é uma realidade que você está vivendo e se não está, você vai viver. Diga amém, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Vamos ler juntos o verso 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor venha encher os corações, que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor venha encher, Senhor, nosso entendimento, Senhor, suprir a nossa necessidade e que cada um aqui seja abençoado e o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Oramos também por aqueles irmãos que não estão conosco hoje à noite. O Senhor sabe a luta que estão passando na saúde. Abençoa o irmão Samuel, abençoa a irmã Maria José, abençoa a irmã Laurisa, meu Pai. Toma em Tuas mãos cada um daqueles que nós não sabemos, mas que tem passado situação difícil. E assim, Pai, nós pedimos também pela irmã Maurina. Abençoe a Tua filha, tome em Tuas mãos, Senhor, cada um, e aqueles que, como eu disse, não sabemos, mas está passando alguma situação de restrição por causa de alguma enfermidade. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse salmo, o Salmo 133, é o salmo que provavelmente foi escrito como uma declaração, uma oração, uma declaração a Deus por parte de Davi, quando ele estava já reinando sobre Judá. Os irmãos sabem que ele foi rei de Judá primeiro, e somente depois ele foi estabelecido completamente sobre todo Israel. E nesse momento do Salmo, ele declara como que dando um grito, declarando quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele estava falando sobre o povo de Israel. E hoje pela manhã eu citei muito fortemente, claro, não vou poder estender tanto como falei de manhã, mas se ele declarou isso antes da unidade completa ou depois, o efeito é o mesmo, que é o chamado para que o povo permaneça em união. E essa unidade do povo de Israel, sob a liderança de Davi, rendeu muito fruto. O fruto é que Davi venceu todos os seus inimigos. E ele estabeleceu a paz. A paz, como você bem sabe, ela, no decorrer da história, ela sempre foi estabelecida por meio da guerra. A guerra estabelecia um ambiente de paz. E não foi diferente também com o rei Davi. Havia muitos inimigos ao seu redor, e ele estabeleceu a paz por meio da guerra e subjugou todos os outros. Aqueles que foram vencidos passaram a respeitar e temer o povo de Israel, e quando isso aconteceu, abriu caminho para os 40 anos. Foram 40 anos de reinado de Davi, e após veio 40 anos de reinado de seu filho, o rei Salomão. O rei Salomão obteve 40 anos de paz.
E essa paz, se você ler o texto que conta a respeito do reinado de Salomão, você vai encontrar exatamente isso, que não havia nenhum inimigo que não tivesse sido os impasses resolvidos por Davi. E abriu porta para o reinado de Salomão, que é celebrado até hoje como o homem mais rico do mundo. Eu não sei se você sabe disso, mas por mais que nós tenhamos pessoas ricas no nosso tempo, ainda não chegam perto da riqueza de Salomão presumida. É claro que isso também é fruto de outros escritos que não são livros inspirados, apesar de que o nosso, ainda que a nossa base é a Escritura Sagrada, mas é claro que há muitos outros escritos que narram o que eu estou falando. Mas a Bíblia já é suficiente. Para você ter uma ideia, na época do rei Salomão, ninguém em Israel ligava para a prata. A prata era como pedra no chão, não tinha valor algum. Para isso acontecer, a quantidade de ouro que o povo tinha e o rei tinha, quero deixar claro que essa prosperidade de Salomão não foi só de Salomão, mas de todo o povo. O que Salomão tinha era fruto dos tributos que o povo pagava, e para pagar tinha que ter. Você vai encontrar que nos mercados da cidade, a prata era como pedras no chão, no sentido que não tinha valor algum. E o entendimento é exatamente esse. A quantidade de ouro na mão do povo, como utensílios, era muito grande. E aí eu estou falando de você chegar na casa de uma pessoa e o que ela tem de riqueza está concentrado em ouro e uma quantidade tão grande que desvalorizou a prata no meio do povo. Só para você ter uma ideia da riqueza, né? Porque eu acredito, porque eu também passei por isso, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu digo, mas como assim? Aí digo, meu amigo, é um negócio imensurável. E quem que declarou que seria assim? O próprio Deus. Antes de ti, nenhum houve como você, e depois de ti, não haverá. E a riqueza foi uma marca que Deus deixou, porque esse Salomão, ele desprezou em primeiro lugar a riqueza em troca da sabedoria. Para ele, o valor maior era a sabedoria, e a sabedoria para governar o povo grandioso de Deus. Havia um número enorme de israelitas, e ele viu como um grande desafio, e em oração diante de Deus, o que ele estabeleceu primeiro foi que Deus desse a ele sabedoria. Sabedoria. Se você estudar sobre Salomão, vai notar que ele não ligava para a riqueza que tinha. Ele não se deixava levar pela riqueza que tinha. E é exatamente, eu estou aqui investindo um tempo falando de Salomão, para falar sobre a grandiosidade de quem veio antes, o rei Davi. O espelho, aquele o qual ele se espelhava, era o seu pai. E o trabalho que Davi fez rendeu fruto na vida de Salomão. Você pode ler o final, as orientações que Davi dá a Salomão, e Salomão segue à risca as orientações de seu pai. Você será muito abençoado se você ler, e de preferência se você ler muitos capítulos ininterruptos, você vai ter uma visão muito apurada. Quando terminar de ler, leia de novo, e você vai conseguir perceber coisas. Quero até aproveitar e abrir aqui um espaço para dizer que eu leio, e leio com o objetivo de aprender, e marco principais partes. Escrevo, não digite, escreva principais partes que te chamaram a atenção, que é fruto do estudo baseado no texto. Você vai ser muito abençoado com isso. E é claro, eu estou dizendo isso baseado nas regras de aprendizado. Então,
esse salmo, Salmo de Davi, falei um pouco sobre Salomão, mas a ênfase é expressar quem veio antes. Então, qual era a visão de Davi? Que era muito importante a unidade do povo. O povo de Deus andasse junto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele faz duas comparações. Ele usa dois exemplos para evidenciar esse valor. O valor da unidade do povo de Deus. Ele primeiro compara com a existência de um sacerdote consagrado. É como óleo precioso. Veja bem, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E isso é como o óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão. Nós falamos sobre esse ponto onde Davi, ele não cita o sacerdote Zadok, ele não cita o sacerdote Abiatar, que era o sacerdote do seu tempo, ele cita Arão. E o entendimento, certamente, é ele evocar o passado. Nós falamos hoje o que significa evocar. E evocar significa fazer referência ao passado, aos acontecimentos do passado. Significa imaginar em sua mente e expressar essa declaração do passado. E nós falamos sobre a necessidade que nós temos, na verdade, quando nós fazemos referência à Escritura, e devemos repetir a Escritura e sermos nutridos com essa repetição. Eu estou falando de ler e reler, e se você vai andando na rua e você sabe de cabeça, você deve proferir a palavra. Isso tem um efeito, a Bíblia diz que vai no profundo da alma. A palavra de Deus, ela vai até o profundo, no mais profundo do coração. Quando a Bíblia diz que o ouvir, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, é porque as estruturas do coração de uma pessoa são formadas baseado no efeito da voz poderosa de Deus, que é a palavra de Deus. Por isso, nosso interesse de interpretar a Escritura ao máximo, ao mais profundo possível, caminhando buscando o zelo mais profundo da Escritura, porque o que muda a vida de uma pessoa é a Escritura Sagrada, é aquela palavra, o entendimento da Escritura, que você recebe na sua vida e agora se torna um molde, uma regra, uma lei, um caminho a ser percorrido num formato de Deus. E é claro, não na visão de que eu faço o que o pastor disse ou o pregador disse, mas eu faço o que a Escritura diz. Amém, queridos? E então, ele estabelece aqui, ele evoca o passado, evoca o que eles receberam. Nós recebemos uma aliança santa, e o primeiro sacerdote, o pai dos sacerdotes, foi Arão. E ele faz essa convocação, provavelmente dizendo para o povo: olha só, homens de Judá, se ele já era rei sobre Judá, vocês devem olhar para a nossa origem. Provavelmente olhando para Israel, que estava talvez olhando para ele com dúvidas, ele estava declarando: olhem para o começo de todas as coisas. Hoje eu disse aqui, se você está pensando, está caminhando para se separar do povo de Deus, talvez você não percebeu, mas no seu coração entrou alguma mágoa, uma tristeza, algum desconforto. Você gastou um tempo essa semana vendo maus testemunhos, não é? Você gastou um tempo sabendo e procurando saber as pessoas que caíram na fé. Meus irmãos, todo mundo que gasta tempo com isso tende a enfraquecer, Tire os olhos dos homens e olhe para Deus, olhe para a sua palavra, leve em consideração os salmos, as palavras que o Senhor já proferiu a respeito disso. Eu devo prosseguir para o alvo, eu devo olhar para Cristo,
caminhar olhando para Ele, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. E é claro, eu estou falando baseado numa declaração pessoal. Eu devo olhar para as palavras que dizem que eu tenho que meditar de dia e de noite na Escritura, e que eu tenho que fechar a minha vida para o conselho dos ímpios. Eu preciso ter entendimento de que eu não vou caminhar no caminho dos pecadores, e nem fazer da roda dos escarnecedores o meu ambiente de comunhão, daqueles que zombam de Deus. Não vou fazer do meu círculo de amizade próxima, que influencia a minha vida, pessoas que não respeitam a Deus. Sim, mas antes, acima de tudo, eu vou meditar de dia e de noite na Escritura Sagrada, e nela vou fazer a minha base, a minha casa será baseada na Escritura. Então, Davi estava fazendo isso, ele estava evocando o passado, a formação da unidade do povo de Deus, todas as tribos de Israel juntas diante do Senhor no Monte Horebe, recebendo a lei, e o sacerdote Arão assessorando a Moisés, e o povo todo estava junto. E é claro, meus irmãos, nós não podemos esquecer que é dessa forma que nós vamos caminhar em unidade. Como assim? Assim como o povo de Israel recebeu a lei por Moisés e pelo sumo sacerdote Arão, o pai dos sacerdotes que vieram depois, nós também recebemos uma aliança que foi firmada por Deus em Cristo Jesus. Quando você estiver diante de um momento de enfraquecimento, você deve evocar o passado, e o passado, porque a Escritura é o relato da aliança que foi promulgada, declarada, firmada há mais de 2000 anos, e você deve trazer a existência na sua vida. Como que seria isso? Quando vier a fraqueza, quando vier aquilo que está buscando tirar você do propósito, você vai lembrar de que você tem um Deus que te amou, e te amou de forma tal que você foi amado quando ainda era um pecador, cego e nu espiritualmente, conforme sabemos que a Escritura nos relata. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Você sabe muito bem que a mesma visão devemos ter a respeito do que Ele nos propõe no Novo Testamento. Jesus Cristo foi ungido, foi capacitado, como assim o sacerdote também foi ungido, conforme diz o Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, sobre as orlas do manto de Arão. Então, quando havia sacerdote, havia entendimento de que havia então um intercessor. Em Cristo nós temos a intercessão dele que está sentado à destra do Pai. Eu quero relembrar você, Jesus sentado à destra do Pai significa que do lado de Deus, do lado direito de Deus, ou seja, o lado que Deus usará, e essa declaração de uso está pelo fato de que nossas orações serão respondidas se orarmos em nome de Jesus. Deus, quando ouve a sua oração, Ele recebe a sua oração e responde por mérito de Cristo. Isso deve causar humildade na nossa vida. Diga amém aí, meu irmão. Então você orou lá, recebeu de Deus, e você ficou de peito cheinho, hein? Você ficou inflado. Deus ouviu minha oração. Eu só pensei, Deus fez. E eu disse em nome de Jesus, em pensamento. E Deus respondeu. Meu irmão, Ele só respondeu porque Ele olhou para Cristo. Quando Ele venceu naquela cruz, Ele venceu e deu esta vitória a você por graça e misericórdia. E quando você se apresenta, você coloca o nome de Jesus, e as trevas vão ter que aceitar e não vão poder fazer nada, se meter nesse caminho,
nesse relacionamento. Por quê? Porque Cristo venceu e legitimamente Deus responde à oração em nome de Jesus. Então, eu estou aqui fazendo um paralelo, que assim como Davi fazia essa declaração no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós também estamos debaixo dessa unção, e liderados por Jesus, firmados por Jesus, estamos caminhando não na nossa visão, mas na visão de Cristo, como discípulos que somos. Se você é discípulo, diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. E então, o versículo 3, ele faz a segunda e final comparação, ele faz uma afirmação que os irmãos viverem em união é tão importante, semelhante ao orvalho de Hermon. Versículo 3, é como o orvalho de Hermon. Eu quero ler o verso 1 e depois o verso 3, podemos? O versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entenda, primeiro, uma observação rápida aqui. Primeiro, o versículo 3 cita o orvalho de Hermon. Hermon é um dos montes que fora nas terras dadas à tribo de Manassés, que era uma das tribos mais abençoadas. Manassés, você sabe bem, é filho de José. Aquela tribo, uma das mais abençoadas e numerosas, recebeu por herança, quando na distribuição das terras de Canaã, terras que compreendiam o Monte Hermon. Monte Hermon, você, em algumas traduções, dependendo do texto que você estiver lendo, você não vai reconhecê-lo. Não será citado Hermon, porque ele carrega outros dois nomes. Não vou citar agora, mas porque não há necessidade, mas ele está em vários textos do Antigo Testamento. Ele é citado em Lamentações. E em Lamentações, aliás, em Cantares de Salomão, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, ele cita o Monte Hermon, e ali é citado com outro, também numa tradução semelhante, com outro nome, mas a tradução especificamente, ela cita que é um lugar que vivem os leões, e que vive também os leopardos. Esse Monte Hermon era famoso pela bênção da prosperidade de alimento. E ele cita aqui o orvalho de Hermon como sendo o que traz uma ênfase maior, porque ele dá entendimento de que nesse lugar havia uma bênção tal, e essa bênção era Deus que trazia pelo orvalho. O orvalho de Hermon, que vinha sobre o Monte Hermon, e depois ele dá entendimento como que algo semelhante acontecia nos montes de Sião. Eu quero aqui fazer uma observação que a Bíblia vai citar montes de Sião, dependendo do texto, se refere à casa de Deus, Sião como o céu, mas aqui especificamente montes de Sião, que também pode ser entendido, né? Outro dia eu estava ministrando aqui sobre Êxodo capítulo 4, e nós falamos ali sobre o monte que Moisés viu a sarça se queimar e não se consumia, que é citado como Monte Sinai, mas é um dos lados do monte que depois ele recebe as tábuas, que ele retorna, que é o Monte Horebe. São muitos montes, uma extremidade, um agrupamento de montes, e esses montes também são conhecidos como os montes de Sião. E fazendo referência a Sião,
como casa de Deus, porque foi ali que o Senhor desceu para encontrar com Moisés, para entregar a ele a lei. Então, há um entendimento de um lugar de bênção e lugar que o próprio Deus veio. Você lembra que quando Deus foi entregar a lei a Moisés, ninguém podia tocar no monte, porque o Senhor estava ali e ele só autorizou a Moisés subir naquele monte. Ou seja, é um lugar abençoado. E a citação bíblica diz que há um orvalho que Deus faz vir todos os dias. E esse orvalho é o causador da bênção que vem sobre o lugar. O orvalho vem, molha a terra, faz com que haja alimento, e havendo alimento, vêm os animais para comer, e automaticamente a cadeia alimentar se propaga. Em outras palavras, o Senhor está aqui na sua palavra dizendo que a comunhão dos irmãos é como o orvalho, é o causador de acontecimentos. Assim como Deus traz o orvalho e o orvalho rega a terra, e a terra regada gera frutos. Entenda aí, meu irmão. A comunhão dos irmãos é semelhante. Em outras palavras, quando nós nos encontramos e conversamos, ontem, por exemplo, nós estávamos ali celebrando o aniversário da irmã Miralda, né? Eu achei que eu ia encontrar só a família, mas de repente chegou outras pessoas, o irmão Elino, estava lá o Augusto também, a irmã Welma, não é? Esqueci alguém? Não, né? A família da irmã Miralda, né? Esqueci ninguém mais. Eu e minha família, né? E nós estávamos ali, irmão, nós não queríamos ir embora. Inclusive isso causou eu chegar aqui para arrumar tudo, né? Eu ia chamar o pessoal mais cedo, mas saímos de lá 9 horas. Não era nem bom dizer isso, vai que eu digo que vou na sua casa, aí você, né? Aí você diz, meu Deus, o pastor vai sair daqui 9 e pouco da noite. Irmão, não foi nada premeditado, né? Mas ninguém queria sair. Começamos a falar da Bíblia, começamos a falar das coisas do Senhor, e isso é maravilhoso. Nós não queremos parar de edificar uns aos outros. E aí você ouve uma coisa, eu me lembro, irmãos, como é edificador, porque ali você, eu não sabia disso. Outro diz, o pastor ia dessa forma, e como é que é isso assim? E da mesma forma há um crescimento mútuo. E eu quero com isso dizer para você que a partir da comunhão vai acontecer muita coisa. Imagine uma pessoa cheia do Espírito Santo se encontrando com outra pessoa que não está. O que vai acontecer é que aquele que está abençoado tem para ministrar sobre o outro. E é isso que nós temos que ter a visão. Talvez você pensou aí já, né? Opa, eu preciso disso, pastor, estou com um monte de necessidades. Então eu quero logo ter comunhão. Não, irmão, não é dessa forma, viu? Você, como servo de Deus, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Não é uma poça d'água, é rio. Você sabe que ao redor de rios, cidades se formaram. Então, se você lá no seu trabalho, as pessoas não têm interesse de te ouvir, você precisa ter o rio dentro de você. Porque, de alguma forma, em algum momento, e na maioria deles, você vai abençoar pessoas. Você vai ouvir pessoas dizendo, olha, ore por mim. Se alguém te pedir oração, essa pessoa entende que você tem algo, que você é alguém que Deus ouve quando ora. Então isso é importante. Então ter comunhão é a visão de abençoar. Você deve ser cheio do Espírito Santo. Você deve buscar na palavra de Deus. Meus irmãos, nós não sabemos quem vamos encontrar amanhã. Talvez você vai encontrar alguém que queira se matar, tirar a vida. E Deus vai mostrar para você e você vai ministrar a poderosa palavra de Deus. Eu me lembro de um professor do seminário que um seminarista perguntou para ele, pastor, me fale a respeito desse assunto assim na Bíblia. E aí o professor disse, sentiu no coração, não vou responder, vou perguntar por que está me perguntando.
Meus irmãos, ele parou tudo que ele estava fazendo e foi conversar com aquele rapaz. E ele descobriu que aquele jovem iria tirar a vida dependendo da resposta daquele pastor, daquele professor, que era um pastor, na verdade. E que pastor maravilhoso, inclusive. Era uma aula concorrida, a aula dele. Meus irmãos, eu me lembro de professores do seminário que os alunos concorriam para, em outras palavras, ninguém queria perder a aula dele. Aquele professor era um. E todos eles que eram assim, eram pessoas que estavam pastoreando, pessoas que estavam abençoando alguma igreja. Com isso, meus irmãos, eu estou dizendo para você, talvez seja o seu caso, você receba uma mensagem. Irmãos, há um número grande de pessoas em depressão. Nunca houve tantos problemas emocionais como agora. E eu digo a você que a tendência é piorar, porque cada dia o ser humano está buscando mais se desconectar do espiritual, das coisas de Deus, desprezando a Deus, e isso é um caminho de morte. Caminho de morte. Tudo de ruim vem após uma pessoa repudiar o sagrado. Tudo de ruim. Aliás, se você for estudar a história das nações, quando foi retirado a fé, ali se formou, muitas vezes, milhões e milhões de pessoas foram mortas naquela nação. Um dos casos é a China, quando na perseguição da fé, muitos foram mortos, milhões e milhões foram mortos, porque aonde não há fé estabelecida, o padrão da criação foi quebrado. O homem não vive sem Deus, irmãos, não vive. Ele veio de Deus e sem Deus não conseguirá fazer nada. Então, Deus entregou a você a capacidade. Deus ungiu você, o Espírito Santo entrou em você. O Espírito Santo de Deus é que vai te capacitar. E nós não podemos perder de vista isso. Estou me propondo em Deus, estou orando, pedindo ao Senhor a direção, pois Ele está abrindo aqui um leque de oportunidades de ensino, aonde eu pretendo convidar você nesses dias, nos próximos cultos, ver na prática o efeito da comunhão. Eu estou dizendo que a comunhão estabelecida aqui, repito, é como um sacerdote. Então há perdão de pecados, há intercessão, há o fluir das coisas que Deus estabeleceu por meio do sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus. E a comunhão é como o orvalho de Hermon. Meus irmãos, não há como animais como o leão e como os leopardos encontrarem um lugar para morar como o Monte de Hermon, se lá não tem vida. Não há como. Isso significa que aquilo que nós vamos fazer em Deus vai gerar condições de vida para pessoas, como foi o caso daquele jovem. Ele ia se matar, não se matou, finalizou o pastor orando por ele, ele foi restaurado para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus nos levantou para fazermos a diferença, e você é essa pessoa. Portanto, se levante em Deus e fique de pé, que nós vamos orar também agora. Se levante, queira Deus. Eu peço a Deus que você esteja levantando aí, dizendo: eu recebo a minha missão, e eu assumo e reafirmo novamente diante de Deus que eu fui chamado para fazer a diferença. Quando o povo de Deus se reúne, a bênção do Senhor flui. Então, se encha do Espírito Santo. Nós não estamos falando de nada humano, irmãos. Você pode estar reunido no melhor lugar que alguém possa promover, mas se nós não estamos falando disso, nós estamos falando do poder do Espírito na vida de uma pessoa. Se você for estudar as pregações de Jesus, você vai encontrar que o povo foi para o meio do deserto ouvir a pregação. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem iria para um lugar inóspito ouvir a palavra? Só faz isso
porque havia o poder do Espírito derramado, e o Senhor Deus estava chamando as multidões para se agregar no reino do Senhor, debaixo de suas asas, da sua potente mão. Que o Senhor Deus nesses dias encha o seu coração, que o Senhor Deus nesses dias levante você na prática, que você, talvez até indo na parada do ônibus, você tem ali uma missão que o Senhor Deus vai te usar para alguém. E eu volto a dizer, nós estamos orando que o Senhor Deus encha o nosso coração e que nós possamos aprender mais sobre o que acontece quando o povo de Deus se reúne e aonde ele vai, o que é gerado. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, é como o orvalho de Hermon. Pai, diante de Ti nós oramos, pedindo o Teu poder agora sobre os Teus filhos, selando esta semana, e que esta semana seja uma semana abençoada. E cremos, Pai, semana abençoada é quando alguém se rende diante de Deus, se prostra diante de Deus, Deus anda com ela e tudo mais será acrescentado. Seja, Pai, aqui o comércio de cada um abençoado, aqueles que têm seu negócio próprio, sua empresa, sua loja, seja a bênção sobre ela, Senhor. E aqueles que estão sem emprego, Pai, abençoe com o emprego que vai suprir todas as necessidades e muito mais. Pai, eu creio, será uma semana de bênção por causa de Ti, Pai. E agora levante as suas mãos.